Você está na Rede Nordeste com Magno Martins. Entrevista. Bom, minha gente, nesta noite de Natal, um programa especial, nada melhor do que ouvir a voz da igreja. Comigo na linha o pastor Alexandre Ximenes, que é da Igreja Episcopal Carismática. Boa noite, pastor. Boa noite, Magno. É uma alegria. Alegria toda nossa. Comemoramos hoje a noite de Natal, o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Eu estava dizendo agora no meu editorial, pastor Alexandre Ximenes, que essa é uma data para se ter muita alegria, porque representa o nascimento daquele que veio para salvar a humanidade. É verdade, Magno, é absoluta verdade. É uma data ímpar. Quando nós paramos para pensar que um jovem que viveu apenas 33 anos, numa região remota do mundo, dominada pelo Império Romano, e durante 3 anos caminhou com agricultores, com pescadores, e fez um trabalho tão extraordinário, tão sublime, que dividiu a história entre antes e depois dele. Tornou-se cultuado por pessoas de todos os níveis, desde simples agricultores, desprovidos de preparo intelectual, até cientistas, nobres, soberanos. Então, é realmente uma data muito especial, a que comemora o Natal de Jesus de Nazaré, Jesus Cristo. A questão da fé, caro pastor Alexandre Ximenes, é uma questão pessoal, é uma questão soberana. Como é que se define essa questão da fé? Olha, a própria Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem. A fé, eu costumo dizer nas aulas, que a fé está para o universo espiritual como a gravidade para o universo ou para o nosso mundo do ponto de vista físico. É ela que nos possibilita ter equilíbrio, caminhar, parar, sentar, levantar. No mundo espiritual, a fé é a lente que nos faz ver e perceber. É por isso que a Bíblia diz lá na carta aos Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, às vezes se chocam, porque eu não me considero, tipo, eu tenho 47 anos de vida sacerdotal, mas eu ensino objetiva e claramente, claro, quem quiser discordar pode, que questão de fé não é uma questão religiosa. A vida com Deus não é um assunto religioso, é um assunto relacional. E a fé nos mostra essa relação, é pai e filho. Tanto que Jesus disse, vocês quando orarem, digam assim, Pai nosso que estás nos céus. É essa relação de intimidade entre filho e pai que faz com que a fé cresça, e o mais bonito é que ela é algo que nos faz caminhar na vida com segurança interior. Então, para mim, fé é isso, é a gravidade do mundo espiritual. É aquela fé que nos mantém equilibrados na vida espiritual, caminhando segundo ensina a palavra de Deus. Qual é a simbologia da ceia de Natal? A ceia de Natal, você usou uma palavra corretíssima, ela é um símbolo do último encontro de Jesus Cristo com os 12 que caminhavam com ele. E nesse último encontro, ele então partiu o pão. Isso era feito em todas as refeições, né? Esse partir do pão era feito em quase todas as refeições do mundo judaico. E naquele dia, ele partiu dando o entendimento claro de que seria a última vez. E deixou para os olhos de todos eles o que iria acontecer. Então, aquela ceia ficou como símbolo, e o partir do pão como uma imagem daquele símbolo. Se você perceber, vai ver que o pão está em qualquer cultura do mundo. Você anda pela África, eu andei o Saara algumas vezes, ali você encontra pão. No mundo árabe você encontra pão. No Extremo Oriente você encontra pão. No Ocidente você encontra pão.
Então, o pão tornou-se um símbolo praticamente mundial, ou como universal, como muitos dizem. Então, Jesus, naquela última ceia, porque as melhores reuniões dele foram ao redor de uma mesa, ele gostava de uma mesa, a mesa gera intimidade, tira a formalidade, ela gera a normalidade de quem quer conversar aberto e sem barreiras. Ele, então, parte o pão e ele entrega e diz que aquilo ali é o símbolo, é o meu corpo. E o vinho, e era vinho, alguns radicais querem dizer que não era, que era suco de uva. Não havia pasteurização naqueles dias, era vinho. E ele deixa esses dois símbolos conhecidos do povo. E esses símbolos atravessam os milênios e chegam até nós. Esse é o meu corpo, esse é o meu sangue. Então é isso que significa, querido. É um memorial. Nós lembramos quando participamos e não precisava nem ter tanta cerimônia. Eu conheço amigos meus, médicos, pastores, que fazem casa com a família. Eles mesmos ali, sem liturgia, é uma coisa normal. Para lembrar, para não esquecer, para manter na mente. É isso a ceia de Natal. E também a simbologia da unidade, da reunião. Reunir a família, estar com a família. Ele ali estava com os 12, que andaram com ele 3 anos. E esse memorial à família também está na ceia de Natal. Pastor Alexandre Ximenes, por que as pessoas ficam tristes na noite de Natal ao invés de ficarem alegres? Olha, eu confesso a você que eu também não entendo. A noite de Natal é uma noite de celebração. E no ano de 1982, eu estudei 1 ano e pouco nos Estados Unidos, um seminário, e o bairro onde eu morava, em Filadélfia, ele era fronteiro com um bairro de cultura negra. E eu gostava muito, nos domingos, de ir aos cultos, às celebrações, em uma igreja muito grande, muito boa, de cultura negra. É muita música eram 8, 9, 10 músicas por cada celebração, corais cantando, eles dançavam ali. E um dia, o pastor daquela igreja, para minha surpresa, ele pregou cantando. O sermão dele, ele cantou o sermão todo. Mais ou menos, mal comparando, como os nossos repentistas fazem. E depois eu fui falar com ele e perguntei, e eu disse, eu nunca ouvi na minha vida um sermão cantado. Por que é que o senhor prega cantando? E ele me deu uma aula, ele disse, olha, o primeiro Natal, o Natal em Belém de Judá, o evangelho foi anunciado com música. Os anjos cantaram do céu, diz a Bíblia, glória a Deus nas alturas, falaram cantando, e me explicou, é por isso que a palavra gospel, ela é traduzida por evangelho na nossa língua, para o português, e também é uma palavra usada para música. Então eu quero concluir essa pergunta dizendo o seguinte, Natal não é momento de saudade ou de tristeza, é de celebração, de gratidão, de alegria, porque o solo do planeta Terra foi, como eu gosto de dizer, pisado pela sola do pé do próprio Deus. O verbo, a palavra, o discurso se fez carne e veio até nós. Natal é alegria, é celebração, é festa. Pastor Alexandre Ximenes, em relação à figura do Papai Noel, por que essa figura foi inventada no Natal? Olha, Papai Noel, interessante é que ele não tem nada a ver conosco aqui, por exemplo, nós somos nordestinos de um clima quente. Papai Noel surge lá na Escandinávia, né, num clima frio, e aos poucos ele foi, digamos assim, tomando muito espaço, tornou-se um símbolo de Natal comercial. Eu gosto das comidas do Natal, eu gosto dos brinquedos do Natal, eu gosto da figura dele dentro do conceito exato. O que eu não gosto é quando ele torna-se o centro de uma celebração, quando o tornam a razão e fazem com que crianças que estão aprendendo, começando a aprender da vida, o encarem como a figura central do Natal. E não é, não é? Agora, no devido lugar, na posição correta, como alguém que foi criado pela imaginação daquele povo lá do norte, da Escandinávia, do gelo, por isso toda aquela roupa dele,
Não há maldade, não há problema. Agora, ele não pode substituir no Natal o foco. Seria como você ir ao aniversário de um amigo e cumprimentar todo mundo e não falar com o amigo, né? Então, o Natal celebra o nascimento de Jesus Cristo. Papai Noel é apenas algo que surgiu de uma cultura em um tempo e muito mais com um fim comercial. Pastor Alexandre Chimenez, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aqui de encerramento sobre o Natal da pandemia. Vamos viver um Natal diferenciado, sem abraços, sem afetividade, sem beijos, as pessoas distanciadas. Uma coisa realmente que contaminou de tristeza muita gente, a humanidade em geral. Eu gostaria que, nesse sentido, o senhor deixasse uma mensagem aqui para os nossos ouvintes. A verdade, Magno, é que esses tempos semelhantes, por exemplo, a própria pandemia, que de março até agora gerou hábitos, costumes, relacionamentos diferentes, são épocas próprias para duas ou três coisas. Primeiro, para reflexão, refletir. O corre-corre da vida, o corre-corre da sociedade, as obrigações, os deveres, fazem com que a casa, o lar, se torne um ponto de parada. Serve também para nós alimentarmos uma coisa fundamental sem a qual o ser humano não vive, que chama-se esperança. Quando a esperança morre, a tendência da vida é morrer também. É a esperança que guia alguém no deserto. É a esperança que faz um perdido num lugar ermo, numa selva, não se entregar e buscar uma saída. Nós precisamos alimentar a esperança e a pandemia trouxe essa realidade. Não adianta querer se viver bem sem esperança. Há alguns anos eu recebi no gabinete um grande empresário, posso dizer o nome, obviamente, mas ele foi de uma objetividade típica de empresário. Ele entrou e disse, ou eu saio daqui com o meu problema resolvido, ou eu me mato. E eu percebi que eu precisava, de alguma forma, pedir a Deus que gerasse nele uma semente de esperança. E foi o que aconteceu. Até hoje está aí, trabalhando, correndo. A pandemia, se por um lado ela gera problema de solidão, até de crises relacionais, de dificuldades tremendas, ela também nos dá a oportunidade de plantar a semente da esperança e cultivá-la. Está ruim, o nome disso é realidade. Não é bom, mas vai mudar. Vai acabar. O tempo será outro logo mais. Então é um tempo que, para mim, é a chance de se plantar sementes de esperança, como os antigos israelitas fizeram durante 40 anos no deserto. E sobreviveram naquela travessia apenas com a fé que gerava a esperança. E eu digo a todos que agora estão me ouvindo que esperança não é negar a realidade. Está ruim? Está. É um problema? É um problema. É difícil? Muito. Fé não é a negação da realidade, mas é procurar navegar por cima dela, através da esperança. Agora, esperança em quê? Esperança em quem? Em quem pode. Eu que sou cristão, creio que Deus, que Jesus pode. E ele disse, o apóstolo Paulo, que foi uma expressão mundial daquele tempo, da cultura, do intelecto, Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E passou 14 anos nos desertos da Arábia, na pedagogia do deserto, e saiu dali fortalecido para se tornar o grande homem que ele tornou-se na vida. Então, vocês que estão atravessando, como todos nós, a pandemia, é bom? Não é. É algo confortável? Não é. É difícil? É. Mas aí há uma conjunção adversativa. Contudo, todavia, mas isso não é o fim do caminho. Isso começa e acaba. A própria história prova. E vamos alimentando a esperança, enchendo o tanque da alma, e sairemos do outro lado, e olharemos para trás e diremos, meu currículo foi enriquecido.
É isso aí, minha gente. Nada melhor do que numa noite de Natal, neste programa especial, do que ouvir uma palavra confortável dessa do pastor Alexandre Ximenes, da Igreja Episcopal Carismática aqui em Recife. Muito obrigado, pastor. Que Deus te abençoe. Muito obrigado a você também, Magno. Foi um prazer estar com vocês, com os ouvintes. Deus te abençoe muito e a todos os ouvintes. Frente a frente com Magno Martins.